Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série muito legal aqui no Nota de Rodapé, aproveitando esse tempo de coronavírus. Eu convidei aí vários colegas da área de história, principalmente. Vou convidar alguns de outras áreas também das ciências humanas, para a gente iniciar uma série chamada Corona Livros. Basicamente, cada historiador e historiadora que vai vir aqui vai apresentar para vocês 3 ou 4 livros, falar um pouco deles. Livros que foram importantes na trajetória acadêmica de cada um deles, no caminho intelectual, livros que os marcaram de alguma forma e que agora eles vão, enfim, compartilhar um pouco dessas obras com vocês. Isso então assim, mostre para aquele adolescente que você conhece, que vai prestar vestibular e está pensando na área das ciências humanas, para você que está pensando em começar o mundo da pesquisa, você que tem interesse até por história. Vou tentar trazer aqui pessoas, claro, cada um na tua casa, né? Ninguém vai vir aqui na minha casa, não quero contágios por aí. Mas cada pessoa vai trazer as suas experiências de diversas áreas. História da África, história contemporânea, história antiga, história da colonização, história do Brasil, história da América Latina, arquivo, arquivologia. Estou tentando aí buscar colegas de várias áreas dentro da história. Então hoje a primeira pessoa que vai fazer isso sou eu. E eu vou aqui falar para vocês de 3 livros que para mim foram bastante importantes. O primeiro livro que eu quero falar para vocês aqui é uma das obras de um autor, de um historiador magnífico, e é um dos meus escritores favoritos, que é o Eric Hobsbawm. E o livro é Pessoas Extraordinárias. Acho que aqui, eu não sei, acho que no vídeo vai estar invertido, não sei. Mas é Eric Hobsbawm, Pessoas Extraordinárias, qualquer coisa eu deixo a imagem aí no canto, vai estar a bibliografia aqui na descrição também. O Pessoas Extraordinárias do Hobsbawm, primeiro, quem é Hobsbawm, né? Todo historiador sabe ou conhece. Caso não seja muito da sua área, o Hobsbawm ele é considerado o grande historiador do século XX, o grande historiador da história social, pelo menos, né? Do século XX. Ele morreu em 2012. Para mim foi bem interessante, porque em 2012 ele morreu enquanto eu estava fazendo uma matéria de história contemporânea. A gente costuma ter história contemporânea 1, 2, 3, 4. Acho que era 2 ou 3 que eu estava fazendo. E o Hobsbawm faleceu durante uma das aulas. Eu lembro que o texto que a gente ia ler para essa aula era um texto do Hobsbawm. E a professora falou bastante dele. Morreu já velhinho, acho que estava com uns 95 anos. Tem um caminho muito interessante de militância no Partido Comunista, principalmente. Ele nasceu no Egito, mas ele é considerado cidadão inglês, né? Pelo período que estava. O Egito, né? Era considerada... Quem nascia no Egito também podia ser considerado um cidadão inglês. E ele é um cara que estudou na Alemanha, saiu de lá durante a administração do Hitler, se estabeleceu na Inglaterra, se tornou um professor lá na Universidade de Londres, fez o doutorado em Cambridge. E é um grande analista do século XX. Muitos conhecem o livro dele, Era dos Extremos. Ele fez Era das Revoluções, Era do Capital, Era dos Extremos, entre outras obras fantásticas. No Pessoas Extraordinárias, que é esse livro que eu apresentei para vocês, ele vai olhar um retrospecto por meio de caminhos individuais. Então ele faz como se fosse um trabalho biográfico, olhando para vários personagens individualmente na história e entendendo a grande contribuição que eles deram para o proletariado. Então você vai ter aí um capítulo que fala sobre um operário, capítulo que fala sobre estudante, que fala sobre músico. Por isso, inclusive, que o nome é Resistência, Rebelião e Jazz, depois do título. Inclusive ele vai falar de um bandido também. Ele vai falar de um dos fundadores, um dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos, da República dos Estados Unidos. E é muito interessante a fórmula como ele analisa isso. Apesar de ele fazer trabalhos biográficos, ele vai falar de personagens individualmente. No livro, você vê que eles não são o principal, esses personagens. Eles são ferramentas para análise geral que o Hobsbawm faz. Com exceção de alguns capítulos que ele fala de fato da trajetória de algumas pessoas. E é impressionante, fica assim,
fantástico como o Hobsbawm ele se distancia para conseguir fazer o trabalho do historiador. Sabe? Até uma coisa que a gente fala que o historiador tem problema de falar de tempos muito próximos dele, porque ele não consegue se distanciar do assunto. Então, para fazer essa análise no método histórico, né? A gente não é cientista político. Porque tem episódios aqui, por exemplo, que ele vai falar da Guerra do Vietnã, que ele escreve 1 ano depois da Guerra do Vietnã. Por exemplo, tem um texto sobre a juventude de 68, que ele escreve em 69. Claro que nesses capítulos ele faz até uma introdução, tentando contextualizar mais historicamente, mas você vê um trabalho muito técnico, só que também muito humano do Hobsbawm. Ele que geralmente é um escritor, não vou dizer panfletário, mas ele tem um engajamento político, claro. Inclusive esse livro, o Pessoas Extraordinárias, saiu numa época em que o marxismo estava começando a ser datado como um termo anacrônico para engajamento político. E o Hobsbawm sempre foi uma certa resistência a isso e morreu afirmando ser um historiador marxista. Então, esse foi um livro que chegou, que eu li um capítulo numa matéria que eu fiz sobre teoria da história na faculdade. Para quem não é conhecido disso, teoria da história é basicamente a história da história. Uma matéria pesada pra caramba. Eu li um capítulo e fiquei interessadíssimo por esse tipo de escrita, me marcou muito. Eu recomendo demais a leitura para você. É uma leitura que serve tanto para as pessoas que estão mais tecnicamente envolvidas com a história, quanto para quem quer ler por curiosidade. E se alguém quiser, às vezes, ler um capítulo específico, eu recomendo muito o texto dos sapateiros politizados, que o Hobsbawm ele vai mostrar bastante a importância na atuação dos sapateiros, o envolvimento político, porque como eles não desprendiam do esforço físico para o trabalho, eles acabavam tendo mais tempo até e mais estrutura para se politizar, até para se intelectualizar. E fala bastante o papel deles dentro do proletariado inglês para falar dessa luta de classes, num termo mais marxista, ou como o proletariado se organizava, e ele vai mostrar, por exemplo, que os sapateiros tinham um papel central na intelectualização dessas pessoas. É um capítulo sensacional. O segundo livro que eu vou trazer para vocês aqui é de um escritor, um historiador muito emblemático na minha formação, que é esse livro aqui, No Loop da Montanha Russa, Corrida para o Século XXI, do Nikolai Sevicenko. Faz parte de uma coleção que é o Virando Séculos, que foi organizado pela professora Laura de Mello e Souza, da USP, e a professora Lilia Schwartz, que hoje é conferencista, palestra, tem bastante espaço na mídia. Esse livro, o Nikolai Sevicenko, foi a primeira aula de faculdade que eu assisti na minha vida. E não porque eu fui aluno dele. Eu não estudei o Sevicenko sempre foi professor na USP e eu nunca não estudei lá na USP. Só que quando eu estava no colégio, eu falei com o meu professor de história, que estava no último ano dele de graduação na USP. Eu falei, putz, cara, tenho vontade de fazer história e tal, deve ser muito legal uma aula. Ele falou, cara, então eu vou o seguinte, eu vou te levar para assistir a aula do Nikolai Sevicenko, que é um professor fudido que a gente tem. Aí, ok, fui lá com ele, foi eu e mais 2 colegas. E o Sevicenko é uma pessoa que te choca muito quando você via, né? Ele faleceu, infelizmente, em 2014. Ele é uma pessoa que se comunica de uma forma estranha, assim. Ele é um cara, por exemplo, que leva gato pra aula e ficava alisando o gato enquanto dava aula. Era bizarro. E eu lembro dessa aula que, assim, eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Foi bem estranho, assim, foi um choque pra mim. Eu falei, nossa, uma aula de história é assim. E, de fato, é assim. O Sevicenko, ele é filho de imigrantes russos, né? Ele nasceu nos anos 50 no Brasil. E é uma pessoa, um daqueles geniozinhos, assim, que sempre se destacou desde a juventude. Na graduação, há relatos, assim, de que ele era uma pessoa extremamente destacada no meio de todo mundo. Foi orientador do meu primeiro orientador, então eu sempre falei bastante sobre o Sevicenko. E tem uma coisa muito interessante na carreira dele, porque ele dividiu sala com o Hobsbawm, que foi o autor que eu falei agora há pouco, quando ele passou o pós-doutorado dele na Universidade de Londres. Essa obra,
no loop da montanha-russa, é interessante porque o Robson fala que uma das sensações, como eu posso dizer assim, mais intensas que o nosso corpo pode passar, uma delas é ir numa montanha-russa. Que você vai sentir as sensações mais doidas assim sobre deslocamento, sobre percepção do próprio corpo, como ele funciona. E é um pouco dessa alusão que ele faz, então, com a mudança do século XX para o XXI. Depois que ele fala a corrida para o século XXI, acho que mais da transição, ele faz um balanço do século XX. E é muito interessante porque tem uma cola que gruda todos os capítulos nesse livro, que é a tecnologia. Ele vai falar bastante do presentismo, que é uma corrente da filosofia que ignora tanto o futuro quanto o passado. Então, ele vai falar que das grandes decisões que os seres humanos vão passar a tomar, eles vão passar a desconsiderar o futuro, ignorar o passado, ignorar a sua história, e vão estabelecer que o mundo ele vai se constituir e vai morrer no hoje. E aí que vem um gatilho para tudo isso, que é o consumismo. Então, o livro todo ele vai falar bastante sobre consumismo, sobre essa nossa política de consumir as coisas num tempo muito rápido e toda hora buscar. Ele vai falar como o consumidor, o papel do consumidor, ele vai sobressair no lugar do papel do cidadão. Então, o cidadão vai deixar de existir para começar a existir o consumidor. O último capítulo é muito interessante, que ele vai falar sobre meio ambiente e ele vai muito trazer essa ideia da tecnologia, do tempo das coisas terem que ser consumidas para o meio ambiente. Ele vai falar que o problema não é nós sabermos que o meio ambiente está sendo prejudicado. O grande problema é nós não termos a noção do até onde o meio ambiente pode ser prejudicado. Qual que vai ser o limite, qual que vai ser o impacto que todas as nossas ações vão acarretar. É um livro maravilhoso. Se você quer fazer um balanço dele sobre consumismo, ele fala muito sobre o banco, o FMI. É um livro sensacional, me marcou bastante. Eu li no meu primeiro ano de graduação. É uma leitura que eu que estudei uma virada do século XX para o XXI no mestrado. É um livro que, para mim, é uma base para muita coisa. Então, recomendação aí, do Nikolai Sevchenko. O último livro que eu vou trazer para vocês aqui, ele de fato marcou bem a minha vida, assim. Tanto ao nível pessoal, mas principalmente no nível acadêmico. Porque foi o meu grande gatilho para a história da África. Que me fez ter esse chance, assim, para querer estudar a história da África, tanto no mestrado como eu estou fazendo agora no doutorado. Que é aqui. Ancolel, o Menino Fula, do Amadou Rampateba. E esse não é um livro historiográfico, não é um livro de história. Ele é um livro de história, se eu posso assim dizer. É um trabalho literário do africano. Esse livro aqui, eu vou falar um pouco do autor primeiro. O Amadou Rampateba, ele era malinês, nasceu em 1900, morreu em 1991, viveu aí 91 anos. Foi um grande intelectual malinês, um grande intelectual africano. É um livro que foi publicado depois da morte dele. É um livro, uma obra póstuma, né? Foi publicado em 2003. Onde ele vai falar... É um trabalho autobiográfico. Ele vai falar sobre as histórias que foram vivenciadas desde a sua infância até a sua juventude na colônia dos Fulas. Com a tribo dos Fulas, que é um grupo étnico que existe no Mali, também tem em Senegal, na Costa do Marfim, acho que em Camarões também tem, alguns outros países. E aí é um trabalho que ele vai fazer baseado nas lembranças e das memórias que marcaram a sua trajetória aí nesse período. E o que é muito interessante é que o livro ele vai passar pra gente várias ideias, principalmente na questão da tradição oral. E esse é o ponto do livro. Trabalhar a tradição oral, falar um pouco sobre a memória pela oralidade. Ele até fala, tem uma frase muito famosa dele, que ele diz que todo velho que morre é uma biblioteca que se queima. E ele vai contando das histórias da infância, da juventude,
E é interessante porque ele vai mostrar, por exemplo, que o Fula, quando é criança, ele é treinado para ouvir o narrador contar uma história. Que geralmente esse narrador é o ancião. E aí vem a ideia central dele de que a escrita é uma coisa, isso ele diz, né? Estou até parafraseando, a escrita é uma coisa e o saber é outra. A gente percebe que mesmo com a presença da escrita na sociedade africana, né, dentre os africanos, a sabedoria, se eu posso assim dizer, ela era quase uma exclusividade da transmissão oral. O ancião ele se torna um porta-voz do seu povo, um porta-voz da sua memória. E é bastante isso. Quando ele fala o lance da criança treinada a escutar o ancião, exatamente a ideia é usar o verbo treinar, que é porque essa criança depois ela vai ser o ancião que vai contar as histórias. É um trabalho magnífico. Inclusive eu até compus, eu sou músico, eu compus um concerto para violão e orquestra baseado no livro. É interessante ver como é um trabalho que foge daquele olhar eurocêntrico, né, para a África. É o que existe de mais belo nesse livro. Noções, por exemplo, como o tempo, né? Questão que a gente sempre pensa no tempo linear, que daí vai pensar no tempo cíclico. Ele pensa que, na verdade, o passar do tempo, o passar dos anos, não vai influir na amostra de que alguém está velho, apenas de que alguém está mais sábio, de que alguém tem mais conhecimento do meio que vive. O ensino dessa tradição oral ela é fundamental para você entender um pouco da metodologia da história da África. Eu até tinha pensado em trazer outro livro dessa área de história da África, mas de fato, quando eu li o Ancoléu, eu li para fazer uma resenha na minha matéria de história da África na universidade, foi um gatilho assim, falei, cara, que mundo doido, porque é uma realidade, nem na universidade, nem na faculdade de história, a gente tem uma imersão muito grande na história da África. A gente tem uma matéria, olha, com sorte talvez a gente consiga pegar uma outra eletiva, mas é pouco, é muito pouco. Então, foi libertador ler esse trabalho e foi um gatilho que me deu assim, pô, eu vou estudar a história da África. Apesar de eu não estudar esse recorte de tempo, né? Agora sim, né? Agora eu voltei para o começo do século XX, mas é uma leitura que eu recomendo a todos, é um trabalho literário lindo, 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 de uma riqueza intelectual profunda, muito grande. Vale a pena ler. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha recomendação desses 3 livros. Semana que vem já vai vir outra pessoa aqui eu falo no vídeo, não na minha casa, falar sobre apresentar alguns livros. Depois na outra semana vai vir outros. Espero que vocês gostem aí dessa série do Corona Livros, tá bom? Então um forte abraço, até em breve.